Olá, eu sou o José Carlos e hoje a gente vai fazer a análise das demonstrações contábeis do Nubank, mais especificamente da Nu Holdings, que é a controladora do Nubank. Essa análise é uma atividade da matéria de análise avançada das demonstrações contábeis do programa de pós-graduação em contabilidade e controladoria da FEA Ribeirão Preto. Bem, aqui está um pouco da nossa agenda. Vamos começar apresentando o nosso grupo, depois a gente fala um pouco da empresa, do relatório de auditoria, das demonstrações contábeis, relatório de agências de rating e partimos para as considerações finais. E quem se junta comigo mais para frente é a Thaís Camilho, a Alessandra Segatelli e o Paulo Moura. Bem, falando um pouco sobre a empresa e o mercado de atuação, hoje o Nubank ele é uma das maiores plataformas bancárias digitais com foco em indivíduos e pequenas e médias empresas, com diversas premiações, inclusive. Né? Tem como principal objetivo combater a complexidade do sistema financeiro, facilitando acesso ao crédito. As ações da Nubank hoje são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, sob o símbolo NU, e aqui no Brasil são negociados BDRs sob o ticker roxo 34. Falando um pouco da estrutura societária, apesar de ter sido fundado ali em 2013, a atividade principal ali, a gente tomou conhecimento bastante do Nubank em 2013, 2014, ali após a sua fundação. Hoje ela está num guarda-chuva em que a holding, a controladora, fica nas Ilhas Cayman, a Nu Holdings, tendo ali como as principais companhias operacionais a No Brasil, no Colômbia e no México. E acho que o importante aqui é observar que a moeda funcional das três empresas operacionais elas são diferentes, né? No Brasil você tem o real, no México o peso mexicano, na Colômbia o peso colombiano, e ainda assim, quando a Nu Holding faz a apresentação do seu relatório, a moeda funcional dela e de apresentação acaba sendo o dólar, né? Então a gente vai ver que todos os números que a gente vai tratar aqui na nossa análise são números em dólares americanos. Sobre o produto das empresas, o Nu ele fala de um ecossistema poderoso em expansão para 5 fases da jornada financeira de um consumidor, seja ele pessoa física ou seja uma empresa de pequeno e médio porte. Aqui você tem ali, com o celular, basicamente, você tem acesso a Pix, você tem acesso a WhatsApp, você tem ali acesso a plataformas de investimento, você tem acesso a crédito, cartões de crédito, contratação de alguma linha de crédito para sua empresa, enfim. Então essa facilidade no atendimento está meio que no DNA hoje do Nubank, né? Como, se não pioneira, uma das pioneiras nesse tipo de atendimento. Sobre as prioridades estratégicas no Nubank e até os grandes números que a gente vai ver a seguir, a gente pode observar que boa parte da estratégia está pautada em ampliar a carteira dela, né? E a gente vai ver que ela tem conseguido isso, feito isso muito bem. Quando a gente compara ali, por exemplo, 2023 com 2024, a gente vai ver os efeitos disso aí na análise dos demais colegas mais para frente. E sobre os grandes números, aqui de novo, né, o foco é aumentar o número de clientes, como ela veio aumentando, né, na verdade, o número de clientes de 2014 até 2024, o número de contas que hoje ela detém, qual que é a carteira dela hoje, né, que ela atende com os produtos e serviços prestados. Né? Bem, agora a gente vai falar um pouco dos relatórios de auditoria do exercício de 2024. E eu não falei errado não, tá? E vocês ouviram bem. Eu falei relatórios de auditoria de 2024. Isso porque, como ela tem as ações negociadas no mercado norte-americano, ela divulga as demonstrações em 2 formulários diferentes. O 20F, que eu posso chamar assim de formulário principal, é para empresas estrangeiras divulgarem as informações e demonstrações financeiras consolidadas e de controles internos. Já o formulário 6K também é para empresas estrangeiras, mas ali ela tem que divulgar informações que já foram apresentadas no seu país de origem e assim deixar para conhecimento dos acionistas o que tem acontecido também no cenário em que ela opera, né? Então a gente vai ver que os 2 relatórios de auditoria são assinados pela KPMG, ambos compreendem o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024,
o 20F ali emitido em 16 de abril de 25 e o formulário 6K em 20 de fevereiro de 2025, as opiniões que os auditores dão, além das demonstrações financeiras consolidadas, no 20F o auditor ainda tem que opinar sobre o controle interno da empresa. Então, veja, no 20F ela está exigindo as normas do PCAOB, uma normas ali que ela vai tratar do US GAAP e também do controle interno. E no 6K é aquele relatório em IFRS, que ela cumpriu, que a empresa de auditoria utilizou as normas internacionais de auditoria para emitir a sua opinião. Nos dois relatórios, nós tivemos uma opinião não modificada, não houve alteração da opinião do auditor em relação às demonstrações financeiras. E no 20F a gente vê que também os controles internos estão ok para os aspectos relevantes do relatório financeiro. Estruturas de controle interno. No 20F é utilizado o COSO, né? No 6K, como basicamente apenas sobre as demonstrações financeiras, não é aplicável. Uma questão interessante sobre os principais assuntos de auditoria é que no mercado norte-americano, o principal assunto de auditoria também é CAM, só que com C, que significa Critical Audit Matters. E já no mercado europeu, no mercado aqui mesmo, no Brasil, muitas vezes a gente vê o assunto CAM, mas como Key Audit Matters. Os dois são a mesma coisa, referem-se ao PAA, e os dois trouxeram os mesmos PAAs, tá? Que trata da perda esperada para créditos de liquidação duvidosa e para a avaliação do valor recuperável do ágio. A gente pode observar que o primeiro principal assunto de auditoria, o primeiro PAA, ele já para instituições financeiras o mais citado, né? Tem um estudo de 2022 que ele fala que no Brasil o PA mais citado é a perda estimada para créditos de liquidação duvidosa. Já a avaliação do valor recuperável do ágio, ele passa a ser o quarto mais citado, né? A análise de recuperabilidade no geral, né? Passa a ser mais citado aqui no Brasil, e foram esses dois principais assuntos que o auditor entendeu como relevantes para apresentar no seu relatório de auditoria. Bom, pessoal, então dito isso, acho que o primeiro ponto é a gente entender como que a gente analisa um banco, quais que são as diferenças da análise do balanço de um banco para de outras companhias. Então, a gente vai ter um pouquinho isso aqui, vamos lá. Então, primeiramente, a gente fala que os bancos eles existem para tomar emprestado de quem tem, emprestar para quem não tem, né? A gente chama isso de intermediação financeira. Então, quando o banco ele toma um recurso emprestado, ele está gerando para ele um passivo. Quando ele empresta ou aplica esse recurso em outras operações, ele está gerando um ativo. É importante a gente entender que no momento que a gente está olhando esses passivos, eles são operacionais. Faz parte da operação do banco, né? Diferente quando a gente olha o empréstimo numa outra instituição, não necessariamente é operacional, mas no caso do banco as instituições financeiras elas operam via alavancagem. Então, isso é um primeiro ponto, porque quando a gente olhar ali a proporção de passivo versus patrimônio líquido, a gente vê que difere um pouco da maioria dos setores, né? Então, como que a gente olha e como que a gente analisa isso? Como que o banco faz dinheiro? A gente chama isso de spread bancário. A gente pega os rendimentos que o banco recebe dessas aplicações e desses empréstimos e subtrai dos custos dessa captação. É dessa forma, com esse spread, que o banco ele vai remunerar, ele vai pagar suas despesas operacionais e futuramente ele chega no lucro para o acionista. Bom, passando agora para um overview operacional, nosso intuito não é se estender muito aqui, mas é interessante a gente entender um pouquinho melhor da operação da companhia. Bom, então a gente trouxe aqui uma evolução da base de clientes da Nubank, né, nos últimos 3 anos. A gente vê esses números aqui em milhões, então a gente vê que a Nubank teve um crescimento e tem uma participação muito expressiva aqui no mercado brasileiro. Também vem crescendo, ainda que não seja seu maior mercado, vem crescendo participação no México e na Colômbia. E a gente também vê aí embaixo um volume de pagamentos em cartão de crédito e cartão pré-pago, tá? Esses valores de volume de pagamentos, eles estão em bilhões de dólares, tá? A Nubank é uma empresa listada fora do Brasil, como a gente já falou. Então, onde a gente consegue trazer em reais, a gente traz. Onde esses números são divulgados em dólares, a gente traz em dólares, tá?
Falando um pouquinho de inadimplência, o indicador até 90 dias, a Nubank fechou o ano em 4,1% e mais de 90 dias em 7%. A gente sabe que parte desse movimento dos últimos anos existe um fator macroeconômico, claro, mas também existe um risco de seleção adversa por conta dos bancos. Esse é um indicador super importante dos bancos, né? Então, a título de curiosidade, a gente trouxe que o Itaú fechou esse mesmo período em 2,4 até 90 dias e o Santander em 3,7. O primeiro pensamento que vem aqui à cabeça talvez seja o tipo de cliente, né? A gente sabe que a Nubank é muito focada em pessoa física e pequenos e médios empresários, então talvez isso possa impactar, mas obviamente é um indicador para se olhar com cuidado e ter atenção, né? A gente sabe que esse indicador de inadimplência se relaciona muito com o tamanho da carteira e com a provisão de perdas esperadas, né? Então a gente trouxe aqui um dos principais produtos do banco, que é o cartão de crédito, com uma carteira ali de recebíveis de aproximadamente 90 bi de reais, e a gente tem também uma provisão para perdas de aproximadamente 14, 15 ali, ficando próximo de 15, 16% desse total. Então, só para a gente ter uma noção e dimensão aí de perdas esperadas versus o que de fato tem sido a inadimplência da companhia. Bom, a gente traz também o índice de Basileia, né, o cálculo de Basileia. A gente sabe que ele calcula o patrimônio de referência do banco pelos seus ativos ponderados pelo risco, muito relacionado à solvência do banco, e no Brasil é fiscalizado pelo Banco Central, né? Então, no caso do Nubank, ele fica ali na casa dos 18%. A gente trouxe também alguns outros exemplos, né, para a gente ter um pouquinho de noção de como que está o mercado bancário com relação no mesmo período. Então, Itaú fechou ali na casa dos 16%, Bradesco quase 14%, XP 11,5% e Inter 15%. Então, a gente vê que a Nubank tem um índice aparentemente saudável de Basileia em relação a outros players. Agora a gente entra aqui na análise do balanço patrimonial. Então, começando aqui primeiro pelos ativos, e lembrando que esse balanço está em milhares de dólares americanos, tá? A primeira linha que nos salta aos olhos é de caixa e equivalentes de caixa, grandemente concentrada em depósitos voluntários nos bancos centrais. A gente sabe que os bancos precisam ter depósitos reservas, né, compulsórias, mas também, eventualmente, eles possuem voluntários. Grande parte dessas reservas, inclusive, são as que sustentam ali as transações de Pix no dia a dia, né? Depois a gente tem também compromisso de recompra reversa, que é um saldo relevante. A companhia destaca ali em nota explicativa grande parte em pesos mexicanos, e é um título ali que deve rodar algo em torno de 10% ao ano, segundo eles. Nos ativos financeiros a valor justo, a gente tem um saldo ali expressivo também de 9 bi, mais ou menos quase 10, né? Que basicamente grande parte disso concentra-se em reais, tá? De TVM. A gente tem ativos financeiros a custo amortizado, que nesse caso a gente tem grande parte desse saldo distribuído em recebíveis de cartão de crédito, empréstimos para clientes e depósitos compulsórios, aí sim, nos bancos centrais, tá? Os recebíveis de cartão de crédito, a gente tem grande parte ali entre corrente e... Agora a gente entra aqui na análise do balanço patrimonial. Então, começando aqui primeiro pelos ativos, e lembrando que esse balanço está em milhares de dólares americanos, tá? A primeira linha que nos salta aos olhos é de caixa e equivalentes de caixa, grandemente concentrada em depósitos voluntários nos bancos centrais. A gente sabe que os bancos precisam ter depósitos reservas, né, compulsórias, mas também, eventualmente, eles possuem voluntários. Grande parte dessas reservas, inclusive, são as que sustentam ali as transações de Pix no dia a dia, né? Depois a gente tem também compromisso de recompra reversa, que é um saldo relevante. A companhia destaca ali em nota explicativa grande parte em pesos mexicanos, e é um título ali que deve rodar algo em torno de 10% ao ano, segundo eles. Nos ativos financeiros a valor justo, a gente tem um saldo ali expressivo também de 9 bi, mais ou menos quase 10, né? Que basicamente grande parte disso concentra-se em reais, tá? De TVM. A gente tem ativos financeiros a custo amortizado, que nesse caso a gente tem grande parte desse saldo distribuído em recebíveis de cartão de crédito, empréstimos para clientes e depósitos compulsórios, aí sim, nos bancos centrais, tá? Os recebíveis de cartão de crédito, a gente tem grande parte ali entre corrente e parcelado, e um saldo menor em rotativo. Corrente tudo aquilo que foi gasto no cartão de crédito, que vai ser pago ali até o próximo mês. E o parcelado, obviamente, que foi parcelado pelo cliente.
Depósitos compulsórios, a gente vê que grande parte disso é no Banco Central do Brasil, que são todas aquelas reservas que o banco precisa fazer no Banco Central local em que ele opera, como uma forma de garantir liquidez ali na economia, tá? Tá passando agora para passivos e PL, talvez a primeira coisa aqui para a gente comentar é o tamanho dos dois, né? Então, como a gente já havia comentado, os bancos operam de maneira diferente, né? São instituições que operam via alavancagem, então a gente está vendo aqui um patrimônio líquido de aproximadamente 15% do passivo total da companhia, né? E aí, olhando ali as linhas do passivo, a gente vê primeiro esses passivos financeiros ao custo amortizado, um saldo relevante de quase 40 bi de dólares, né? Que são divididos entre depósitos, valores a repassar à rede, empréstimos e financiamentos. Empréstimos e financiamentos ali um pouco menor o saldo, quase 2 bi, né? Valores a repassar à rede são basicamente aqueles valores que eles precisam repassar à rede operadora do cartão, no caso deles a Mastercard, e a gente vê ali que basicamente grande parte disso está em até 90 dias, tá? E a gente tem também esses depósitos que são divididos ali entre um valor pequeno de CDB, os depósitos dos clientes em conta, né? E um saldo maior de RDB, que basicamente são esses depósitos, só que numa conta, numa modalidade de conta onde existe um rendimento para isso. A gente até costuma chamar que é aquela caixinha do Nubank que fica rendendo alguma coisa. E eles separam aqui porque de fato são coisas diferentes, isso gera mais reservas compulsórias deles nos bancos centrais, como eles explicam em nota explicativa, então realmente são tratados aqui como coisas distintas, né? Depois a gente tem ali um saldo de mais ou menos 1 bi de obrigações fiscais, que a gente olha ali, é basicamente R, uma reserva relevante de prêmio na subscrição de ações ali no PL, e um lucro acumulado de basicamente 3 bi. Então, a gente fecha aqui o passivo e o PL da Nubank. Olá a todos, sou a Alessandra Segatelli, dando sequência à apresentação. Aqui daremos o foco na DRE, o PNL do Nubank, já fazendo o link com o crescimento da base de clientes. Por que eu destaco isso? Porque essa base de clientes é o coração das operações. E como a gente apresentou anteriormente, o banco saiu de uma base de 94 milhões de clientes em 2023 para 114 em 2024. Ou seja, esse aumento de 20 milhões de clientes durante o ano de 2024 é extremamente relevante para os resultados. O Brasil representa 90% dessa base. O Davi Vélez, que é um dos fundadores, ele comenta um pouco sobre a expansão também, dizendo inclusive que no México, além da aceleração, foi anunciada a aprovação regulatória, né, no que eles chamam de um braço da financeira, que é a Numérico Financeira, em abril agora de 25, e no Colômbia recebeu o que eles chamam de licença para operar como instituição financeira, agora no início de 2024. Falando aqui do PNL completo, ele é apresentado em dólar, a empresa destaca que está em IFRS, mas o que eles chamam de FX Neutral, que a gente também viu na aula sobre essa questão da moeda constante, né? A gente vai tratar das principais alavancas de crescimento de cada grupo, ou seja, receita, custos de serviço e IR, e acho que é importante a gente já destacar que a estrutura da DRE é distinta dos modelos de bancos, e também mostra aqui, por exemplo, dentro de custo de serviço, a PCLD na estrutura. No Brasil, o principal braço do Nubank é uma SCFI, ou seja, uma sociedade de crédito financeira. Quando a gente compara isso com outras empresas de varejo com SCDs ou SCFIs, como Magalu, Renner, Casas Bahia, a gente tem outra estrutura de DRE, seguindo mais a controladora. Então, aqui a gente não tem o formato de Bacen Gap, replicando aqui o modelo apresentado no 20F pelo Nubank para a SEC. Falando já do lucro operacional, apresentando as alavancas de crescimento, a gente vê que a empresa cresceu 5 pontos percentuais ou 1,3 bi, ou seja, 82% de crescimento absoluto, sobretudo oriundo da receita operacional. Então, o Nubank ele teve, vale relembrar que teve o break-even em 2021, quando no segundo semestre começou a apresentar um lucro que foi de 76 milhões de dólares, ou seja, já conseguimos observar o quanto essa empresa mostra que o crescimento da base de clientes que a gente mencionou tem um impacto na operação. Aquele crescimento que a gente falou de um ano para o outro já de 20,3 milhões aqui.
Então, entrando já no detalhe da receita, podemos ver claramente que os dois principais braços da operação dentro do ecossistema do banco são juros sobre cartão de crédito e juros sobre empréstimos. Essa carteira de parcelamento de cartões, eles também incluem aqui um produto que eles chamam de Pix financiado. E tudo isso já representa praticamente 30% do total da receita do banco. No Brasil, a empresa atende 59% da população adulta, onde eles destacam que 61% dos clientes estão ativos. No pilar de empréstimos, o principal vetor é o que eles chamam de empréstimos sem garantia, atingindo aí um histórico de uma carteira de 17 bilhões de dólares. O Nubank também lançou no Brasil o empréstimo consignado, ainda é pequeno, mas já começa a oferecer esse serviço, e eles também indicam que em 2024 tiveram excelentes resultados de negociações de inadimplência através do que eles chamaram de programa Recomeço, que é de negociação de dívidas. Então, em suma, temos os juros sobre cartão de crédito e o Pix financiado, e a parte de juros de empréstimos sobre esses empréstimos sem garantia do banco. Já entrando no custo de serviços, acho que vale a pena dedicar um pouquinho mais de tempo aqui. A gente está falando sobretudo de juros sobre depósitos, que é uma alavanca super importante para o banco para poder fornecer produtos de crédito. Então, eles destacam que no quarto trimestre de 24, o saldo de depósitos atingiu quase 30 bilhões de dólares, que representou um crescimento de 55% em relação ao mesmo período em 23. Então, essa expansão é basicamente importante porque eles representam a fonte de financiamento para os produtos de crédito do banco e retroalimenta os modelos de análise de crédito, segmentação. A base de depósitos no Brasil, eles destacam que se mantém estável independentemente do ambiente da taxa de juros. A gente também foi investigar qual é a estratégia de remuneração dos depósitos do Nubank. Eles remuneram com vencimento diário de 100% do CDI e depósitos a prazo entre 102% e 126% do CDI. Então, a estratégia em geografias como México e Colômbia já trata da captação de depósitos de varejo em moeda local para financiar o consumidor e, sobretudo, começar a estabelecer uma base de dados, um histórico desses clientes, que é extremamente valioso para o banco. O outro pilar que a gente destaca aqui são os juros de instrumentos de dívida e financiamento, né? São aquelas que incluem os instrumentos como emissão de letras financeiras, operações compromissadas, e essa expansão de empréstimos de prazos mais longos elevou aqui o custo de captação. Então, em resumo, os juros existem como a remuneração dos depósitos dos clientes e de outras fontes de financiamento, né? E o seu crescimento é um reflexo direto do sucesso do banco em expandir a sua base de captação. Então, por isso a gente bateu tanto nessa tecla da base de clientes. Independente das condições macroeconômicas de juros e da estratégia de precificação, a gente vê essa expansão tanto no Brasil quanto nos demais mercados, que no caso do Nubank, basicamente México e Colômbia. Já falando da PCLD, que eu separei aqui dos custos dos serviços, porque vale a pena um capítulo à parte, a própria KPMG destaca o modelo técnico complexo para estimar a provisão aqui que o banco faz. Então, esse modelo de perdas esperadas de crédito, que segue o IFRS 9, eles desenham alguns parâmetros aqui, que eles chamam da probabilidade de inadimplência, exposição da inadimplência, perda por inadimplência e também cenários macroeconômicos. Então, as variações do banco, basicamente, quando incluem o crescimento da carteira de crédito, em especial aquele crédito sem garantia que a gente comentou, e o mix do portfólio de cliente, é o que trata dentro do cálculo do banco. Eles chamam isso internamente de NPLs, ou Non-Performing Loans, e eles dividem em 3 estágios, que é similar ao aging, a gente deixou até um slide com esse detalhamento do aging, mas o que é importante destacar? Acima de 90 dias a cobertura é de 100%. Então, o modelo do banco é complexo, segue as normas e é um dos destaques do auditor externo em relação a essa revisão.
Quando a gente fala do imposto de renda, também é importante destacar que aqui tem uma alíquota combinada, né? A alíquota do imposto de renda brasileira combinada para o banco foi de 40%, mas eles fazem esses ajustes e é isso que eles abrem aqui. Então, eles destacam como principais ajustes, né, para a alíquota definitiva, os pagamentos baseados em ações, eles comentam que o impacto da valorização dos preços das ações refletiu sobre os planos de ações que eles oferecem ações restritas e planos de opções de ações. Eles destacam aqui as outras variações de perdas e efeitos de alíquotas de impostos de outras controladas, mas também outros resultados abrangentes. Aqui é importante destacar, porque o imposto sobre o lucro diferido é reconhecido em outros resultados abrangentes quando se refere a itens também reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido. No caso de 2024, é basicamente itens do RED, de fluxo de caixa e ajustes de conversão de moeda estrangeira. Eu também gostaria de destacar que eles comentam sobre o Pilar 2 ou Pilar 2, que embora o Brasil tenha adotado essas regras, com a vigência a partir de 1º de janeiro de 25, a alíquota estatutária de 40% para as operações do Grupo do Brasil, eles comentam, excede o mínimo de 15%, assim não se esperava nenhum impacto nessa regra. E em Q1 a gente foi observar, eles também falaram que não houve nenhum impacto significativo. Falando da informação por segmento, aqui a gente gostaria de destacar que a empresa basicamente apresenta a receita e composição dos ativos não circulantes por geografia, sendo o Brasil o mais representativo, que é 91% da receita, 80% dos ativos. Notem que a receita na nota de segmento, né, ela não coincide por conta do que eles chamam das medidas não IFRS, aquele FX neutral que a gente comentou. Então, a gente tem uma diferença de 1,2 bi aqui. O banco argumenta, mas sem maiores detalhes, que tem essa questão da flutuação cambial, mas também ajustes que eles chamam de eliminações, o que chamou um pouco a atenção, porque já deveria aparecer dentro do consolidado com essas eliminações. Mas a gente não encontrou nenhum comentário, nem no 20F, nem nas demonstrações aqui em português da KPMG sobre esse tema. E por último, vale a pena a gente passar só pela demonstração de resultados abrangentes aqui, que o destaque se dá nas linhas vinculadas a estratégias de hedge, como a gente comentou anteriormente, então a parcela efetiva das mudanças no valor justo, bem como as reclassificadas para o resultado, referem-se puramente ao hedge de derivativos e variações cambiais, sendo reconhecidos aqui diretamente em outros resultados abrangentes. Vale lembrar que o objetivo principal dessas estratégias é reduzir a exposição da companhia aos riscos de mercado, moeda e taxa de juros, né? Os tributos diferidos que aparecem nessa demonstração referem-se aos efeitos fiscais de itens da receita e despesas que são reconhecidos diretamente aqui em outros resultados abrangentes. Então, é muito importante porque eles representam o imposto a pagar ao recuperar no futuro, quando essas diferenças temporárias se reverterem. Acho que de DRE e de DRA é isso que a gente gostaria de destacar. Agora a gente vai passar para a demonstração do fluxo de caixa da empresa. Muito obrigada. Bem, pessoal, retornamos agora com a análise da demonstração dos fluxos de caixa, né, do Nubank. E aí, se a gente quisesse apenas falar do caixa da empresa, sem entender muito do que aconteceu, a gente poderia falar que houve um incremento de aproximadamente 85% e acabou a nossa análise. Mas será que essa é a análise correta que a gente pode fazer, as conclusões que a gente pode tirar é apenas esse incremento? É bem provável que sua resposta seja não. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é falar um pouco do como aumentou, por que aumentou, o que aconteceu nesse exercício de 2024 que deu esse incremento de 85% no caixa, analisando ali o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento do Nubank, né? E aí eu começo naquela parte dos ajustes que você faz na DFC, no modelo indireto, mostrando que um impacto importante que houve no caixa, que houve nessa DFC no caso, né, é o estorno da despesa com PSLD, que ele não é que ele não tem impacto no caixa e que por isso eu estorno, não é isso. É que ele tem um potencial de impactar o caixa lá na frente. Ele não impacta agora, em 2024. Mas mantendo-se tudo constante, isso daí impacta o caixa
mais para frente. Tem o potencial de impactar o caixa mais para frente, não agora. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui e que realmente ele incrementou bem o fluxo de caixa operacional, né? Aí depois desses ajustes, o que eu destaco aqui é como as operações de TVM, dos recebíveis de cartão e de empréstimo a clientes, como eles impactaram o caixa, como eles consumiram caixa ao longo do tempo, né? Então a carteira de clientes consumiu e também o que a empresa colocou, destinou como títulos e valores imobiliários, como TVM, que representa um conjunto de investimentos financeiros que a empresa faz para gerir a liquidez, para traçar objetivos estratégicos, obtenção de lucro em flutuação de mercado, ela alocou esses recursos ali e essa alocação teve aí um consumo de aproximadamente 2,5 bi, né, de dólares. O que ajudou esse fluxo de caixa operacional foram os depósitos à vista, ou seja, o dinheiro em que ficou ali com o banco que é, na verdade, dos clientes dela. Isso daí impactou positivamente o fluxo de caixa operacional dela, apesar da gente ver ali uma redução de aproximadamente 1,5 bi, ainda assim, o que ficou na conta impactou positivamente, incrementou, na verdade, né, o caixa da empresa. Mas ainda assim, a gente consegue observar dois itens relevantes aqui, que é o imposto de renda pago e os juros recebidos. Veja, praticamente o imposto de renda de 2023, que foi reconhecido no resultado, foi liquidado agora no exercício de 24. Isso daí consumiu bastante do caixa da empresa. Em contrapartida, o que ela recebeu de juros também é importante. Esse aumento que teve de juros de aproximadamente aí 72%, mostra como aquela estratégia que a gente falou lá atrás de aumentar as operações, aumentar a carteira de clientes, tem trazido também um impacto positivo no caixa, né? Partindo agora para o fluxo de caixa de investimento e de financiamento, no fluxo de caixa de investimento, não vejo grandes impactos, só mesmo a questão ali dos investimentos em coligadas, aquisição em subsidiária e instrumentos financeiros derivativos, que acabou consumindo esse caixa de investimento. Mas o principal ponto do incremento, para além do que a gente observou no fluxo de caixa operacional, está aqui na obtenção de recursos, né? A gente teve 1,3 bi de incremento de recursos. Isso daí, se a gente vai na nota explicativa 25, você observa que é basicamente títulos de dívida que ela emitiu, enfim, para conseguir captar recursos. E a gente observa também que parte disso daí foi destinado para rolar essas dívidas. Então, no final, o saldo líquido aí em torno de mais ou menos 700 milhões de dólares, que impactou o caixa positivamente. Então, o que aconteceu que aumentou esse fluxo de caixa? Apesar dos gastos com a operação, o fluxo de caixa operacional com os depósitos à vista e com recebimento de juros aumentou o caixa, você teve um consumo no fluxo de caixa de investimento e você teve um aumento no fluxo de caixa de financiamento com essa aquisição de dívida e impactou, diminuiu, só não foi maior, né, o fluxo de caixa das atividades de financiamento, porque parte disso serviu para rolar outras dívidas que a companhia tinha. Bom, dando continuidade à análise, eu, Paulo, né, vou falar a respeito de alguns indicadores, tendo como base aqui a liquidez, né, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido e o custo de captação e alavancagem bruta das carteiras. Bom, em relação à liquidez, né, primeiramente destacar que aqui a liquidez que a gente está fazendo é a liquidez que leva em consideração o caixa, equivalente de caixa, mas todos aqueles ativos financeiros operacionais dividido por todos os seus passivos financeiros, né? Então, se a gente for lá no demonstrativo do Nubank, né? Então está sendo considerado aqui aqueles ativos financeiros ao valor justo por meio de resultados, ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, os ativos financeiros ao custo amortizado e o passivo, todos aqueles passivos financeiros, tanto que estão ao valor justo por meio de resultado, quanto os passivos financeiros ao custo amortizado. Todos esses, né, ativos e
passivos operacionais dentro da atividade bancária, né? Bom, analisando ali a liquidez tanto de 2023 quanto de 2024, ela permanece estável, né, em 1,15, né, o que reforça ali a solidez da estrutura de curto prazo, né. Então o banco ele manteve ali um número considerável, né, de ativos líquidos, né, compatível também, né, com o nível de expansão de depósito e obrigações de curto prazo, né? Se a gente considerar ali só uma análise do caixa equivalente de caixa, né? Ele tem um aumento ali de 5,9 bilhões para 9,2 bilhões em 2024, reforçando ali a capacidade, né, do Nubank de honrar compromissos imediatos e sustentar o crescimento, né, sem comprometer ali a sua solvência de curto prazo. Bom, falando agora sobre o retorno sobre o patrimônio líquido, aqui a gente fez uma divisão do retorno dividindo entre margem líquida e o giro de capital próprio. Por quê? Para tentar entender o que contribuiu para esse aumento do retorno de 16,09% em 2023 para 25,79% em 2024. Bom, analisando ali o giro do capital próprio, a gente observa que ele permaneceu basicamente o mesmo, né, na casa ali de 1,5. Entretanto, existe sim uma crescente, uma evolução na margem líquida do Nubank, né? Enquanto em 2023 era de 10,38%, em 2024 ele passa para 17,12%, né? Então isso daí reflete, né, uma capacidade, né, do Nubank, né, de aumentar ali a sua receita, né, e converter ela num retorno maior para o seu lucro, né? E isso é interessante porque a gente consegue ver isso nitidamente com esse avanço na margem líquida que teve o Nubank de 2023 para 2024. Bom, em relação à alavancagem bruta das carteiras, nós buscamos fazer o cálculo aqui, principalmente baseado ali no item 5.8, né, do livro do professor Eliseu Martins, e a gente buscou da melhor maneira tentar evidenciar esse contexto específico dos bancos, né? Então, no caso aqui do Nubank, a gente primeiro começou ali calculando o retorno das carteiras, utilizando ali como base as receitas financeiros divididos ali pelos ativos financeiros operacionais. A gente observa que tem uma crescente aí no retorno das carteiras, já muito bem denotado aqui durante a nossa apresentação, né, de tudo que já foi apontado para o Nubank. Os custos do passivo, né, calculado aqui pelos custos financeiros que tem lá no resultado dividido pelos passivos financeiros operacionais, a gente observa aqui uma crescente, né, e isso pode ser aí explicado, né, até pela questão dos juros elevados, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina, que é o setor de atuação do Nubank, mas se a gente observar aí um spread bruto, né, da diferença entre o retorno obtido pelas carteiras e o custo desse passivo, né, a gente observa uma crescente, né? Em 2023 saiu de mais ou menos 7% para 9,19% no ano de 2024, né? Fazendo o cálculo aqui dos passivos financeiros operacionais dividido pelo patrimônio líquido, e aqui o patrimônio líquido a gente buscou ajustar, né, deixando apenas o patrimônio líquido da diferença entre os ativos financeiros operacionais e os passivos financeiros operacionais, né, a gente observa aqui um índice, né, de 6,5 em 2023 para 6,4 em 2024, e a gente observa ali um crescimento desse spread alavancado, né? Então a gente observa que tem-se uma evolução, né, no custo dos passivos, mas apesar disso, né, tem ali um aumento no spread na rentabilidade, o que acaba compensando esse acréscimo, né, já que a instituição ela conseguiu expandir, né, as suas receitas de juros e manter de certa forma, né, o
um controle sobre as suas despesas, né? Com suas despesas, seus custos com juros, né? Então, há sim uma necessidade de observar aí, né, sempre essa margem financeira que o Nubank vai operar, né, até porque tem-se ali um risco operacional mediante o aumento das taxas praticadas no ambiente em que ele opera, né, que a gente já até denota isso, que o aumento dessas taxas aumenta ali o custo desse passivo, mas tendo um bom controle em cima da margem, ele consegue compensar isso no retorno das suas carteiras, né? Então, em geral, a gente observa aí que o Nubank, né, analisando os indicadores, teve uma forte melhora do seu ROI, né? A captação, ela, embora tenha aumentado, ela foi compensada por melhores resultados na sua margem, né? E em relação à sua liquidez, ela permanece estável aí durante esse período analisado, mostrando aí solidez a curto prazo para o Nubank. Agora a gente passa aqui para uma parte onde a gente vai ver um pouquinho do que é a opinião do mercado sobre a Nubank, tá? Então, ali no site da companhia, a gente encontra duas agências de rating, né, que emitiram relatórios, a S&P e a Moody's, ambos numa escala nacional de AAA, tá? Então, uma escala super positiva, um rating positivo da companhia. E aí, passando para as análises dos analistas de mercado, né, a gente tem da XP aqui, eles destacam no relatório deles ali do fechamento do ano, de que a companhia parece que continuou andando bem operacionalmente, né, então teve custo estável, crescimento de novos clientes, expansão de receita, mas que naquele momento do resultado havia tido ali uma valorização no preço das ações que eles entendiam que não haveria uma nova onda, então talvez ali uma análise mais de estabilidade com relação ao preço naquele momento, né? Não necessariamente ao preço do fechamento do trimestre, do ano, mas do momento da divulgação onde esse relatório foi divulgado. Então, eles mantiveram ali uma recomendação neutra com relação à ação. A gente passa agora para a análise do BTG, tá? Eles mantêm ali um preço-alvo na casa dos $18, mesmo quando eles emitiram com um preço a 13. E eles se mostram ainda assim, mesmo com uma recomendação de compra, um pouco neutros com relação ao período, último trimestre específico, mas um pouco neutros e eles destacam ali um sentimento misto com relação ao período. Então, eles falam que foi muito difícil fazer análise, dada a desvalorização cambial no trimestre. Então, houve uma desvalorização do real que dificultou muito a comparação com o dólar. Eles ressaltam ali que teve, além do efeito cambial, um maior crescimento de crédito com garantia, maiores custos de captação no México. Teve ali uma manutenção do crescimento ali da base de clientes no México. Ao mesmo tempo, teve uma desaceleração na Colômbia e no Brasil. Então, eles destacam ali um sentimento um pouco misto, apesar da recomendação de compra. E a gente passa aqui para a análise do BBI, eles têm um preço-alvo de $12 e uma recomendação neutra. Nesse relatório, eles falam um pouquinho sobre a crença deles no crescimento de lucro da companhia, que eles acreditam que esse crescimento vai ser num ritmo mais lento do que foi nos períodos anteriores, e que eles acham que esse crescimento da Nubank já está precificado. Então, até por isso, uma recomendação neutra com relação à ação, tá? Eles falam um pouquinho sobre, nos últimos períodos, ali, o crescimento da carteira ter sido num ritmo um pouco mais modesto. Eles falam sobre o crescimento no México, que parece que a companhia vem testando lá novos produtos que essas provisões e as altas despesas operacionais vêm machucando o resultado e a rentabilidade do banco, e que o banco, por isso, vem apresentando aí uma rentabilidade negativa por isso, tá? E por fim, a gente traz aqui um pouquinho do market cap da companhia. Eles hoje estão custando aí por volta de $13,50 a ação. A gente vê ali que no fechamento do ano eles estavam valendo $10,36 e que logo depois teve uma valorização acentuada. Então, quando o resultado do ano foi divulgado, já tinha acontecido aí essa valorização, parte dessa valorização já tinha acontecido. Então, a gente vê que boa parte do que os analistas falam dessa precificação
nos relatórios, muito por conta desse preço que já havia subido, tá? Então, no fechamento, a gente vê uma empresa que valia ali mais ou menos 50 bilhões de dólares e hoje estaria valendo aí 65 bi de dólar. A gente passa agora para as considerações finais dessa nossa análise. Então, falando um pouquinho de operacional, nos últimos anos a Nubank apresentou um crescimento super expressivo, um ganho de market share super relevante, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil e mais recente em outros países da América, como o México e a Colômbia. E isso se refletiu no aumento de base de clientes. Então, só no último ano teve um aumento aí de mais de 20%. A carteira de crédito da companhia, então cartão de crédito, empréstimos pessoais e outros recebíveis, cresceu em quase 30%. E também teve um aumento de inadimplência nesse período de quase 1 ponto percentual. Não foi um aumento extremamente alarmante, não é um número ainda de inadimplência extremamente alarmante como a gente viu, mas é um ponto de atenção, principalmente para uma instituição como um banco, né? Passando para o financeiro, a gente também teve um crescimento de receita, muito em razão da receita de juros sobre empréstimos e operações, e não tanto por tarifa, tá? É um ponto importante aí desse crescimento de receita. Também teve um crescimento de G&A, despesas com marketing e com juros, possivelmente explicado pelas operações ali, os investimentos das operações do México e Colômbia. Um crescimento expressivo ali de margem líquida, então a partir de 2023 essa margem líquida, esse lucro líquido passou a ser positivo, até então era negativo, e até 2022 eles possuíam prejuízos acumulados ali no PL, tá? E uma melhora ali na geração de caixa da companhia também. Então, para sumarizar um pouco aqui as conclusões, a gente percebe que o banco ele opera super bem nesse mercado de pessoa física, PME, que é o foco deles, né? Eles conquistaram uma participação super relevante no Brasil e parece que vem ganhando participação e tentando adentrar de maneira mais expressiva em outros países da América, parece ser esse o foco agora da companhia. E a gente fica só um pouco atento aí ao que isso pode gerar de pressão sobre as despesas, tá? Teve um crescimento acompanhado ali de uma elevação na inadimplência. A gente viu isso anteriormente, não parece ser um indicador alarmante, mas como é uma instituição financeira, isso sempre tem que saltar aos olhos de um analista e tomar cuidado, tá? Parte a gente entende que pode ser uma explicação macroeconômica, mas, de novo, sempre existe o risco de uma seleção adversa aí por parte dos bancos, tá? E parte também poderia ser explicada, e aí uma provocação até pelo perfil dos clientes do banco, tá? A gente vê que o mercado tem uma confiança muito forte no crescimento de rentabilidade do Nubank, então ele experimentou um período aí de grande crescimento e de prejuízos acumulados, e a partir de 23 ali, e 24 começa a experimentar lucros maiores e positivos, mas que, obviamente, dada essa maturação do negócio, tende a ser um crescimento mais suavizado. Por isso, muitos investidores até e analistas do mercado de modo geral verbalizaram que talvez esse crescimento já esteja precificado, porque é o que o mercado já espera, né? Que a partir daqui esse crescimento diminua e vá sendo mais constante. E a gente percebe também que a companhia, do ponto de vista de liquidez, tem uma base mais saudável frente aos concorrentes, que parece dar um grau de tranquilidade aí de que o balanço está equalizado. E muito obrigada a todos.